A história de hoje é uma crônica e tanto. A gente vai falar de reis, de um templo magnífico e do destino, às vezes bem turbulento, de todo um reino. E tudo isso girando em torno de uma série de escolhas, algumas brilhantes, outras nem tanto. É uma saga sobre poder, fé e as consequências que, olha, ecoam por séculos. Então, para começar essa conversa, o que um líder realmente precisa para ter sucesso? Seria poder? Riqueza? A lealdade do povo? Bom, a nossa história começa justamente com essa questão, com um jovem rei chamado Salomão, que recebeu uma escolha divina, uma escolha que acabaria definindo a era de ouro de uma nação inteira. Pensa só na cena. Num sonho, Deus aparece para Salomão e diz basicamente: pede o que você quiser. E o que ele pede? Não foi ouro, não foi uma vida longa, nem a cabeça dos inimigos. Não, ele pede sabedoria. Sabedoria para governar o seu povo com justiça. Um povo, aliás, descrito como sendo tão numeroso quanto o pó da terra. Ele entendeu ali uma lição fundamental. O maior poder de um líder não está na força, mas na sabedoria para saber como usá-lo. E a resposta divina foi extraordinária. Basicamente, Deus não só deu a sabedoria que ele pediu, como ainda acrescentou riquezas e uma glória que ninguém nunca tinha visto antes e nem veria depois. É como se fosse uma promessa de que a verdadeira liderança, aquela que busca o bem comum, seria recompensada de formas que nem se imagina. E o que Salomão faz com toda essa bênção? Bem, ele logo embarca num projeto de uma escala lendária, a construção de um templo magnífico. E quando a gente fala em escala lendária, não é exagero. Dá uma olhada nesses números. Isso aqui não era só uma construção, era um esforço monumental. Mais de 150 mil trabalhadores, os materiais mais nobres que existiam, vindos de toda parte. Cada detalhe, cada peça, tudo foi pensado para ser absolutamente grandioso. O coração do templo, o lugar mais sagrado, era uma visão de tirar o fôlego. Praticamente tudo ali dentro era coberto de ouro puro. Paredes, portas, estátuas, até os pregos, era literalmente o coração pulsante e dourado do reino. E tudo isso, claro, ilustra de forma brilhante o cumprimento daquela promessa divina. O reino entrou numa era de prosperidade e de um renome internacional sem precedentes. Em termos de poder militar, Salomão comandava um exército massivo que incluía nada menos que 1.400 carros de guerra. Para a época, era uma força formidável. E a riqueza? Bem, todo ano chegavam aos cofres do reino 666 talentos de ouro. Isso sem nem contar o que vinha do comércio e dos tributos. Era uma quantia astronômica. E aqui a gente tem uma noção do tamanho dessa riqueza. Era tanta, mas tanta, que a prata, o metal precioso, simplesmente perdeu seu valor em Jerusalém. Era tratada como se fosse pedra comum. Dá para imaginar um mundo onde a prata é como cascalho? Pois é. Mas o mais impressionante é que a sabedoria de Salomão era ainda mais famosa que a sua riqueza. Atraía líderes de muito longe, como a rainha de Sabá, que fez uma viagem enorme só para ver com os próprios olhos. A reputação dele não era só baseada no que ele tinha, mas principalmente no que ele sabia. Mas a gente sabe, né? Eras de ouro nem sempre duram para sempre. Depois de 40 anos de reinado de Salomão, o seu filho, Roboão, assume o trono. E logo de cara, ele enfrenta um teste crucial de liderança. O povo chega para ele com um pedido simples. Olha, seu pai exigiu muito de nós, alivia um pouco o fardo. E aí Roboão busca conselhos. Os mais velhos, mais experientes, dizem para ele ser bom com o povo, que assim eles o serviriam para sempre. Mas os amigos mais jovens, esses aconselham o contrário. Aconselham arrogância, força bruta. E o resultado? Bom, Roboão escolheu o caminho da dureza. E com suas palavras brutais, ele fraturou o Reino Unido de Israel. Para sempre. Uma única decisão, movida pelo ego, desfez o que gerações levaram para construir. É impressionante. O que veio depois foi uma verdadeira gangorra de sorte e azar para o Reino do Sul, Judá. E um padrão muito claro começou a surgir. A fidelidade do rei parecia determinar o destino de toda a nação. O padrão era quase matemático. Um rei buscava Deus, o reino prosperava. Um rei se afastava, o desastre vinha logo em seguida. Esse ciclo se repetiu várias vezes. E para a gente ver isso bem de perto, vamos comparar dois reis bem diferentes. Um pai e um filho. De um lado, temos o rei Josafá. Diante de um exército gigantesco, impossível de vencer, o que ele faz?
Ele ora, demonstrando total confiança e humildade. Do outro lado, seu próprio filho, o rei Jorão. Ele escolhe um caminho completamente diferente. Violência, maldade, abandona a fé dos seus antepassados e chega ao ponto de assassinar os próprios irmãos para garantir o poder. E os resultados, como era de se esperar, foram tão diferentes quanto eles. A fé de Josafá resultou numa vitória milagrosa, em paz para o reino. Já a maldade de Jorão trouxe rebeliões, invasões, ruína pessoal e, no fim, uma morte solitária e desonrosa. Diz o texto que ele foi enterrado e ninguém nem chorou por ele. Pesado. E toda essa crônica de altos e baixos, de vitórias e derrotas, na verdade, ecoa um aviso. Um aviso que foi dado lá no comecinho de tudo, na inauguração daquele templo glorioso. Essa era a aliança, a base de tudo. A prosperidade não era garantida, ela era condicional. O destino dos reis, o destino do reino, estava sempre ligado a essa escolha. Ou eles se lembravam da fundação do seu sucesso, ou eles abandonavam tudo e arcavam com as consequências. E essa história antiga nos deixa com uma reflexão, uma provocação que, sinceramente, ainda ressoa forte milhares de anos depois. As escolhas de um líder, seja por sabedoria ou por puro orgulho, podem construir uma era de ouro ou deixar para trás apenas um reino de fantasmas.